No dia 7 de janeiro de 1939, reuniram-se na sede da antiga Associação dos Médicos Portugueses, hoje do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, na Avenida da Liberdade, número 65, primeiro, em Lisboa, os oftalmologistas adiante nomeados, com o fim de aprovarem os estatutos por que há de reger-se a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e elegerem a primeira direção desta sociedade. A sessão foi aberta às 22h05 pelo excelentíssimo Sr. Dr. Mário Moutinho. A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia teve o seu início em 1939. Nessa ocasião, reuniu pela primeira vez o grupo que deu origem à Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, os chamados sócios fundadores, e o Sr. Dr. Rui Puga, sendo um dos que esteve presente, vai-nos falar hoje acerca da sua memória desses tempos, do que era a oftalmologia nessa época e também do início da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. No ano de 1938, o Sr. Dr. Sestório Sena sugeriu aos colegas do Serviço de Oftalmologia do Sr. Dr. Xavier da Costa, no Hospital de São José, a criação da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Para tal, e com o entusiasmo de todos, meteu mãos à obra e visitou os colegas de Lisboa, Coimbra, Porto e o restante país, explanando a ideia que a todos agradou. No que diz respeito à primeira reunião da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, ou ao espírito que envolveu essa reunião de pessoas, de homens interessados na oftalmologia, o senhor lembra-se dos momentos que antecederam, certamente, lembra-se da razão pela qual esteve presente e é um dos sócios fundadores. Eu, como fazia parte do serviço onde se gerou a ideia da sociedade... Qual era o serviço? Era o serviço de Dr. Xavier da Costa em São José. Fui, evidentemente, também acompanhante da ideia e todos os que lá estávamos, como o Alvim, o Dr. Assis de Brito, que era interno, e, enfim, mais alguns voluntários que eu agora não recordo. Depois apareceram, logo a seguir, os voluntários que eram o doutor, eram internos, internos hospitalares, o doutor Sousa Faro e o doutor Grilo Pai. Fomos todos, evidentemente, arrastados para a sociedade. Estamos em 1999. O tema é recordar a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia do século XX. A direção da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia entendeu que o seu presidente atual deveria convidar as personalidades que, tendo sido presidentes da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, já se libertaram das suas responsabilidades hospitalares, convidar para uma conversa que, de uma forma informal, iríamos tentar recordar a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia do século XX. É a memória da SPO. Eu recordo-me do meu pai, em 1932, vir muito entusiasmado de um congresso em Paris a dizer-me que, pela primeira vez, tinha sido reconhecido que era possível tratar o descolamento de retina. Portanto, tinha pouco mais de 10 anos a possibilidade de operar o descolamento de retina. Os estrabismos também, só havia pouco tempo se tornava vulgar essa cirurgia. O glaucoma, é muito engraçado, nessa altura era só um glaucoma, não havia glaucoma de ângulo aberto nem glaucoma de ângulo fechado. A gonioscopia era uma coisa absolutamente nova. A extração intracapsular de catarata também era recente. O meu pai nunca tinha feito uma extração intracapsular. E recordo-me que nessa altura pessoas eminentes,
oftalmologista de primeiro plano francês dizer que era impossível ultrapassar a técnica que então se tinha estabelecido. É um bocado cómico pensarmos o que é hoje a cirurgia de erros e que era impossível melhorar isso. Talvez seja engraçado eu mostrar uma fotografia que tenho aqui, em que se mostra uma sala de operações da época, em que está o doutor, não sei, eu posso mostrar aqui, mas eu tenho. Está o doutor no Hospital de São José, a convite do doutor Sertório Sena, que era o diretor dessa altura. Eu ainda não estava lá, eu ainda não era formado. Está o doutor Arruga a operar, ajudado pelo doutor Sena e uma porção de pessoas, entre eles estou eu e o meu pai também. E é engraçado... Falar que tinha um bata. Havia eu tinha bata, mas eu vi alguns dos presentes não tinham bata. Comparar uma sala de operações com uma das pessoas mais eminentes da época a operar, não é? E com as nossas operações, salas de operações agora. É interessante aqui assinalar que, de facto, há duas figuras da oftalmologia portuguesa que são importantíssimos neste aspecto, neste contexto científico, do seu desenvolvimento científico, que é o Gama Pinto e é o Plácio da Costa, que tem o ceratoscópio, é o símbolo, é o emblema da nossa sociedade, como sabem. E depois, digamos, vem a seguir, de facto, uma figura que eu não posso deixar de recordar, por muitas razões, e mais esta, que é o professor Silva de Pinto. O meu primeiro congresso a que assisti, ainda não era oftalmologista, eu formei-me em 1949 e o primeiro congresso que assisti foi em 1950, em Coimbra. E o Dr. Manuel Lemos disse-me: Marinho, há um congresso da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, você não é membro, não é sócio, mas é estagiário da oftalmologia, nessa altura no dia inteiro havia estagiários, você é capaz de querer assistir. Eu fui. E o congresso realizou-se em Coimbra, numa cave, embaixo, numa saladinha. Recordo que começou às 9 da noite e terminou às 11 da noite, depois da apresentação de trabalhos, Assembleia Geral, tudo isso. Depois, recordo-me, não me recordo se em 53 houve outro congresso, em 55 houve este congresso, no Instituto de Gama Pinto, a que assisti e que estão aqui algumas pessoas, como o professor Lopes de Andrada, o Dr. Castro Correia, o Dr. Fernando Lacerda, o Dr. Cavaleiro Ferreira, Matos Sousa, etc. Eu estou a espreitar lá e o Dr. Henrique Lisboa. Como se pode ver por esta fotografia, apesar de estarmos em 55, ainda o número de participantes era muito restrito. Isto era na antiga aula do Instituto de Gama Pinto. Estou a ver os quadros ainda com... Era ali que se realizou este congresso. E o Sr. Doutor está aí também na primeira fila. Estou aqui na primeira fila. E eu considero esse congresso de Braga o primeiro marco realmente da evolução ou da modificação da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Foi o primeiro grande congresso com uma participação muito maior dos que anteriormente tinham existido, quer participação de assistentes, quer participação científica. Quer dizer, aí nesse congresso houve um mundo muito grande de comunicações. Eu poderei interrompê-lo só para confirmar isto, é engraçado, porque eu estive a estudar as atas da sociedade e as outras, era raro que houvesse um congresso que chegasse a 20 comunicações. E nesse houve 42. Tem 62 em Coimbra. Já o número de trabalhos é muito numeroso. E dentro desta euforia há uma proposta, convite, do Dr. Sousa Lobo para realizar um congresso extraordinário em Lourenço Marques. Eu digo extraordinário porque os congressos eram de 2 em 2 anos. Portanto, foi em 58-60, o seguinte seria 60 Braga, 62 Coimbra, o seguinte seria 64. Mas ele propõe que em 63, portanto, um congresso extraordinário, um ano depois, se realizasse um congresso em Moçambique, em Lourenço Marques. O Dr. Sousa Lobo, como sabe, era o diretor do Hospital Miguel Bombarda, de Lourenço Marques. E, então, dentro da euforia e do entusiasmo da época, resolve-se que, sim senhor, se vai realizar esse congresso. Era secretário-geral Dr. Carlos da Maia e vai-se tratar do congresso com as influências que o Dr. Sousa Lobo tinha, quer a nível do Governo Geral em Moçambique, quer a nível ministerial, consegue-se com um preço e uma facilidade de viagem absolutamente inédita, de tal sorte que os oftalmologistas que iriam participar nesse congresso apenas pagariam 4 escudos, 50 centavos. Quantas horas levava? Ora, o meu voo levou 36 horas, porque, eu vou já contar este pormenor,
Porque os aviões faziam várias escalas, e as escalas avariavam muitas vezes. Não era só as escalas, avariavam. Infelizmente era em terra. E então resolveu-se que fossem vários aviões para os oftalmologistas, se caísse o avião, não morrer a oftalmologia portuguesa toda. Calhou-me o meu avião de ir com o professor Castro Freire, fomos no mesmo avião, e o professor Ribeiro da Silva, fomos no mesmo. E a primeira paragem foi na Guiné, que deveria ser uma paragem técnica, passou a ser uma paragem de avaria. Porque o avião avariou, chegámos à Guiné de manhã, partimos da Guiné só ao fim da tarde. E no aeroporto da Guiné, em Bissau, formámos todos que iam no avião ao lado do avião, e ele começou a recuar para tirar a fotografia. Simplesmente, a angular não lhe dava, ele foi recuando até que caiu na vala que a placa dos aviões tinha por causa das chuvadas. Bem, o Congresso foi um êxito. O Congresso foi um êxito, que é, do ponto de vista científico, um número de trabalhos muito mais elevado, uma participação muito grande e um programa social extraordinário. Em 64, combina-se então, em 63, que o próximo Congresso se realizasse no Funchal. A viagem de Lourenço Marques entusiasmava a viagem de Funchal. Mas resolveu-se fazer um Congresso sui generis. Quer dizer, o Congresso seria no barco. Simplesmente isto era muito bonito se não houvesse mar, se não houvesse ondas. Simplesmente, o Funchal é um barco pequeno, um barco que tem, digamos, uma estrutura em que a cabine principal estão na proa, perto da proa, não estão ao centro, portanto, a ondulação faz-se então muito mais forte. Se para lá, logo que saiu do Tejo, começou a ondular e logo metade dos congressistas foram para as cabines, já não houve quase congresso, outros não conseguiram fazer a sua comunicação, a vinda para cá, o mar estava muito mais picado. E então o Congresso acabou por ali, porque não se conseguiu fazer mais nada. Entretanto, ali por 65, 66, começa a fazer-se sentir um interesse particular da Sociedade Espanhola de Oftalmologia de realizar um congresso em Portugal. Patrocinado um pouco pelo Dr. Melo Tavares e do Dr. Fernando Pinheiro, que iam muito à Sociedade Espanhola de Oftalmologia e eram, digamos, a favor dessa reunião. Isso seria um problema um bocado difícil. Primeiro, porque realizar uma sociedade estrangeira, espanhola, em Portugal, já não era uma coisa muito correta. Por outro lado, havia um fechar dentro da concha dos oftalmologistas portugueses, que não queriam de modo nenhum contactar com o estrangeiro. Mas a pressão era grande e então foi eleito em 66 o professor Silva Pinto para realizar um congresso luso-espanhol de oftalmologia. Não seria a Sociedade Espanhola de Oftalmologia em Portugal, seria a Sociedade Espanhola de Oftalmologia e a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. O professor Silva Pinto teve esta ideia que associar os brasileiros, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E surgiu o luso-hispano-brasileiro. Este congresso reuniu imensa gente e principalmente, digamos, pessoas de Espanha. Mais de uma centena de espanhóis estiveram connosco, como se pode ver nesta fotografia, que é realmente um congresso muito concorrido, mas também dos próprios brasileiros estavam cerca de 20 e nós nessa altura já éramos cerca de 60. 60 oftalmologistas. 60 oftalmologistas. Aqui nesta fotografia estou a reconhecer, por exemplo, o Dr. Jules François, o professor Jules François, está aqui, esteve connosco, o Dr. Hermenegildo Arruga, e aqui na fotografia não está o Ramon Castro Vieiro, que também veio ao Congresso, mas que não está, por acaso, não está aqui. Oftalmologia mundial, naquela altura, Castro Vieiro em Nova Iorque. Exatamente, o Jules François na Europa e o Hermenegildo Arruga em Espanha. Eu marcaria na Sociedade de Oftalmologia dois marcos. 1960, o crescimento da sociedade e a participação da sociedade ao nível dos congressos, e 68, a internacionalização da Sociedade de Oftalmologia. E a partir daí começam os portugueses a ir ao estrangeiro, começam os estrangeiros a vir a Portugal. Acho que são os dois marcos importantes, digamos, na evolução da Sociedade de Oftalmologia.